No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. É um prazer ter você por aqui. No Antigo Testamento, encontramos nas palavras do profeta Jeremias uma declaração que, para os estudiosos e historiadores bíblicos formados nas faculdades trinitarianas, contribui para colocar ainda mais enigma na já controversa doutrina trinitária, que diz: porém, Jeová é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei sempiterno. Ao seu furor estremece a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10:10. Quando analisamos esse texto a partir do ponto de vista da doutrina trinitariana, este se converte num grande e insolúvel problema quando comparado com o versículo que nós já conhecemos, que dá base à doutrina unicista, que está lá em 1 João capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Como é que fica essa questão? O que eu digo para você? Que os dois autores estão certos. O que eu digo para você quando comparando, esses dois versículos? Para a doutrina trinitária, os teólogos, esses grandes doutores, esses grandes entendidos, eles dizem que isso é um mistério. A maneira que eles resolvem isso é um mistério. Porque você tem um versículo dizendo que o Pai, que Jeová é o verdadeiro Deus. Jeremias 10, verso 10. O Pai, Jeová, Yahvé, como diz a Bíblia King James, é o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus. E nós temos um versículo, um apóstolo dizendo que o verdadeiro Deus é o Filho. Quer dizer, o verdadeiro, o artigo é definido, não tem outro. Quando usa a palavra o, é que é exclusivo. É ou não é? Artigo que define. O, a, as, os, são artigos definidos. Então, se você define, vem um profeta define que o Pai é o verdadeiro Deus, o Filho não poderia ser, porque esse é um atributo do Pai exclusivo. E como o Filho vai, o outro autor chega e diz: não, o verdadeiro Deus é o Filho. Então eles estariam entrando em contradição segundo a doutrina trinitariana. Um choque de pensamentos, um choque de ensinamento. E aí é nessa linha que entra, aí muitas vezes, aquele que defende, aquele que é membro, ou pregador das Testemunhas de Jeová, que pelo menos eles mantêm que Jeová é o verdadeiro Deus até o final. Eles não sobem, eles não elevam Cristo à mesma estatura de Jeová, porque não pode, é o problema da doutrina trinitariana. Por outro lado, o erro dos Testemunhos de Jeová é abaixar a Cristo, quer dizer, é complicado. Um eleva, põe outros iguais, não eleva, mas põe todo mundo no mesmo nível hierárquico. O outro abaixa. Então, olha o problema que nós temos aqui. Então, o que acontece? O que eu digo no livro, que nós falamos sobre esse assunto, nós entendemos aqui, amigo que me ouve diariamente no Minuto da Unicidade, pelo Espírito, os dois autores estão falando da mesma pessoa, não estão falando de seres distintos ou diferentes um do outro. Então, quem está certo, Jeremias ou João? Essa pergunta fica para os trinitarianos responderem, porque eles estão equivocados. Agora, quando nós analisamos que ambos os autores estão inspirados pelo mesmo Espírito e falando do mesmo ser, do mesmíssimo Deus. Você está me entendendo? Essa
é que é a grande realidade. Porque veja o que diz outro profeta. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu o mesmo que falo, eis-me aqui. Isaías 52, verso 6. Então não podemos ignorar de que o nome de Jesus é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Aí você tem que desculpar a redundância, mas o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome, inclusive do próprio nome Yahvé, ou Jeová, como você quiser. Então, sendo assim, entendemos perfeitamente que o tetragrama deveria permear as mentes das pessoas apenas nas lembranças dos povos. Porque Deus disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás ao filho de Israel, Yahvé, o Deus de vossos antepassados, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que me enviou a vós. E esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Veja que o nome de Jeová é para que o povo tivesse um conhecimento desse nome. De geração em geração serei lembrado também, conhecido também por esse nome. Você está entendendo? E aí nós vamos falando. Mas, se você quiser adquirir o livro, tem um livro em áudio para você ajudar na manutenção aqui desse programa. Mas o fato é que o Filho de Deus é o verdadeiro Deus. Então o próprio Deus veio aqui. O Filho de Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João errou ao afirmar isso? Não, ele está certíssimo. Está falando do mesmo de que fala Ezequiel. É claro que esse tema é muito amplo, precisaríamos nos debruçar mais tempo, mas o fato é que você precisa entender, então, que não há contradição. É por isso que Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso o seguinte: temos que estar alicerçados e edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, cujo qual Cristo é a pedra principal, Efésios 2:20. Então veja que edificado na doutrina do apóstolo e do profeta, eles tinham a mesma linguagem, em tempos e em dispensações diferentes, se assim podemos dizer, né? Guardadas as suas devidas proporções, as suas épocas diferentes, mas o fato é que ambos falavam, né? Os dois grupos falavam do mesmo Deus, da mesma pessoa, e não de seres distintos. Eles se dedicaram a falar do Pai, esse aqui vai falar do Filho. Não, Filho é título. Todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Uma excelente terça-feira para você, o tema é muito amplo, mas nós agradecemos o carinho da sua audiência, não esquecendo que estamos num novo canal. Se inscreva, ative o sino para as notificações e sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui, você será comunicado, você será informado, tá bom? Muito obrigado, a gente volta amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.